Você vai fazer a prova do Enem deste ano? Você vai fazer a prova de inglês do Enem? Então esse vídeo é para você. Olá, eu sou Paulo Dávila e nesse vídeo você vai aprender como se preparar para a prova de inglês. Eu vou te explicar como é a prova, o que é cobrado na prova também e te dar dicas para você gabaritar esta prova. Desde já, deixe seu like e se inscreva no canal para saber quando tem mais vídeos como este por aqui. Neste vídeo nós vamos ver como estudar para a prova de inglês do Enem. Então vamos ver algumas informações a respeito da prova. Inicialmente, então, nós temos o quê? Aquilo que você já deveria saber, né? Que Enem é Exame Nacional do Ensino Médio. Você termina o ensino médio, você vai fazer a prova do Enem com vistas, com a intenção de entrar numa universidade. Como a tua ideia é conseguir uma boa nota para entrar numa boa universidade, este vídeo vai te ajudar especificamente com a prova de inglês. Então, inicialmente, Enem 2024. O que nós temos de informação sobre o Enem de 2024? Inicialmente, ele deve ter o mesmo formato dos exames anteriores. Tá, e para que serve esta informação? Olha, se ali tem o mesmo formato dos exames anteriores, fica fácil para você saber como vai ser a próxima prova e isto facilita você se preparar para esta prova. Se você não soubesse como seria a prova, você não saberia o que estudar, não teria a mínima ideia de como são as questões, quantas questões e assim por diante. Então, inicialmente, a prova deste ano aqui ela vai ter o mesmo formato dos exames anteriores. A prova de inglês, ela é uma prova que você tem no primeiro dia de Enem. No primeiro dia de Enem, você tem 45 questões. Essas 45 questões estão divididas, tá? Elas se referem, no total, as 45 se referem a linguagens e códigos, tá? E temos também 45 questões de ciências humanas. Com a prova de linguagens e códigos, você tem 5 questões de inglês. Isto, são somente 5 questões. A prova tem duração de 5 horas e meia no primeiro dia. Bem, então para as tuas 90 questões que são no total, né, você já tem uma ideia aí do teu tempo de preparação. Você tem que gerenciar o teu tempo. Tá? A ideia aqui é te dar informações gerais sobre a prova de inglês, como elas são, como ela deve ser, como foram as provas anteriores, como você pode se preparar para isso aí. Isso já te permite que você gerencie melhor o teu tempo para as questões que você vai ter na prova de inglês. O conteúdo das provas, onde é que você vai encontrar isso? Se você quiser buscar, matriz de referência do Enem, é a mesma desde 2009. Lá eles te dizem o que cai na prova. Só que eles dizem assim no sentido geral. Vou estar apresentando aqui alguns itens e comentar sobre eles. Então, como são essas provas de inglês? Muito bem, então no primeiro dia você tem 5 questões de inglês. E como são essas questões? Você tem questões verbais ou não verbais, porque você não tem bem um controle de como... Eles não vão distribuir essas 5 assim exatamente. Ah, tantas vão ser verbais, tantas não vão ser verbais. Varia um pouco de ano a ano, tá? Mas o que são questões verbais? Verbais são aquelas lá que você vai ter, por exemplo, um texto normal, um artigo de jornal, por exemplo, tá ok? Então, lá você tem palavras e em cima daquelas palavras, daquelas expressões, eles vão fazer uma questão. Agora você também pode ler uma questão que ela não é verbal. O que quer dizer isso? Então você não vai ter as palavras, por exemplo. Você vai ter só uma figura. Pode ser um cartaz só, por exemplo, tá? Com alguma instrução para você fazer alguma coisa, um cartaz de aviso. Então isso é uma questão não verbal e vão te perguntar a respeito disso. Logicamente que sem palavra alguma para inglês, provavelmente não deve ter, né? Deve ter alguma palavrinha em inglês. Qual é o objetivo, então, destas provas, deste tipo de questões? Eles vão avaliar a capacidade de leitura, sim, se você consegue ler um texto e se, além de ler o texto, você consegue entender a mensagem que esse texto está passando. Tá? Então, avaliar a capacidade de leitura e entendimento do candidato, que no caso é você.
E o candidato, você deve ser capaz de não apenas decifrar o código, quer dizer, só ler lá, por exemplo, cana, tá? Muito bem, então cana. Você leu cana, decifrou o código. Mas que tipo de cana? Estão falando de cana da planta, informalmente ir para a cadeia, tá? Ou então cana, bebida, cachaça. Então você tem que ter essa capacidade de interpretação. Você tem que entender o que é que está escrito, já que é linguagem. Por isso você fala que entender o que está escrito. Leitura. Então, essa é um processo que envolve, tá ok? O que você sabe. O candidato está lendo alguma coisa, nós vamos avaliar o saber linguístico, o teu vocabulário, tá ok? Teu conhecimento de mundo e também que você consegue contextualizar esse conhecimento, tá? Sim, para que serve aquilo? Vale muito, no Enem cobram-se muito atualidades, tá? Então isso, por exemplo, seria uma dica de como você contextualiza este conhecimento. As questões, a maioria delas são leitura e interpretação de texto, ou seja, 5 questões, digamos, 3 delas seriam leitura e interpretação de um texto. Tem um texto, você vai ler ele e vai interpretar, tá? As questões, elas envolvem conhecimento lexical, teu léxico. O que quer dizer isso? O vocabulário que você sabe, as palavras que você conhece, tá? As expressões que você conhece também e que podem estar sendo utilizadas no texto. Além disso, você tem diferentes tipos de texto. Tá? Não vamos pensar que é só, digamos, notícia de jornal. Não. Você pode ter um poema, interpretação do que o autor do poema quis dizer, letras de música, a mesma coisa, uma charge, uma tirinha, quadrinhos. Tá? Você tem diferentes tipos de questões. E essas questões de compreensão e interpretação, como elas se apresentam? Você tem uma pergunta e as respostas são de múltipla escolha, tá? Você não vai ter que responder de próprio punho. Você marcar qual é a tua resposta correta lá. O que é necessário, então, para você responder essas questões aí? Já que nós estamos falando de textos, você tem que ter uma certa familiaridade com textos, com diferentes gêneros textuais. Que tipo de texto que está sendo apresentado ali? É um poema? É uma quadrinha? Tá? É um aviso? É um pedido qualquer? É uma receita? Que tipo de gênero textual que nós estamos falando? Narrativa? Tá? Uma dissertação? Falando a respeito? Dando opinião? E então, a prática de leitura é muito importante. Porque se você é uma pessoa que lê, você tem vocabulário, tá? O teu léxico, tá? Digamos assim, melhor do que quem não lê. Competências avaliadas na prova de inglês, tá? Então eles fazem uma prova de inglês e não fazem assim de qualquer jeito. Eles têm a intenção de avaliar o candidato e vão avaliar o candidato de acordo com as suas habilidades, de acordo com as suas competências em relação à língua, uma língua estrangeira, espanhol ou inglês, que no caso aqui nós estamos falando de inglês, porque você escolheu essa prova de inglês para fazer. Tá? Então, quais são as competências que serão avaliadas do candidato? Uma das competências é avaliar se o candidato consegue associar dentro do texto, né, os vocábulos e também as expressões que são utilizadas ao seu tema, ao seu assunto. Tá? Então você tem que saber o que aquele texto está querendo dizer, tá? Não palavras ou expressões isoladamente. Você tem que relacionar as estruturas linguísticas que vão estar em inglês, não em português, à função dela. Para que é esse texto? Muitas vezes eles perguntam, até tem questões assim, né? Qual o objetivo deste texto? Ele é informar? Ele é alertar? Ele é fazer um pedido? Né? Ou então, você tem uma determinada pessoa no texto, eles vão dizer qual a intenção ou o porquê dele ter dito aquilo, qual foi o resultado dele ter falado tal coisa. Tá? Então, você tem que associar essas estruturas linguísticas à função e também ao uso social dela. Para que alguém escreveu um texto, ele tinha uma intenção. Então, qual é o público-alvo?
seriam quadrinhos, em sua maioria então para crianças e adolescentes. O objetivo dele é convencer alguém a fazer alguma coisa, como numa campanha, por exemplo. Você tem que olhar também a fonte. Quem é que escreveu isso? Tá? Que tipo de pessoa, que tipo de redator, se é do jornal, revista, da onde é que veio esse texto aqui? E também data, isso auxilia você a contextualizar o texto. Quase sempre eles colocam quando é um texto jornalístico, por exemplo. Então você vai utilizar o quê? Os teus conhecimentos de inglês, né, como a forma de ampliar suas possibilidades de acesso a informações. Você tem uma informação, ela está em inglês. Se você tem conhecimento da língua, você sabe que informação que está sendo dada a você. Tá? Então, por isso quer dizer, você vai usar isso como forma de ampliar o teu acesso a informações. A tecnologias e culturas. Tecnologias, por exemplo, você tem o ChatGPT ou ChatGPT que dizem. Ali é muito importante, quase sempre a máquina consegue, ou a inteligência artificial, consegue reconhecer melhor o que você está escrevendo se o texto está em inglês. E vai entender melhor também quanto mais informação receber. Você precisa de um maior vocabulário para descrever o que você quer, por exemplo. Então isso é acesso à tecnologia, acesso à informação. Quais são os conhecimentos necessários, então, para o candidato que vai para essa prova aqui? Você precisa, então, ter um mínimo de vocabulário. Logicamente, ali não tem medida. Eles vão apresentar diversas palavras, diversas expressões, e algumas são até difíceis, são um pouco comuns até. Tá? Mas daí você vai utilizar o próprio texto para te ajudar a entender o que aquilo quer dizer. Regras gramaticais. Sim, gramática também é cobrada. Tá? Então é bom você saber tempos verbais, presente, passado, futuro, presente contínuo e assim por diante. Função e uso social da língua. Para que serve a língua? Para que está servindo, então, aquele texto que é apresentado para você? Qual é o uso social dele? Diversidade cultural e linguística. Você entender que pessoas pensam diferente, têm um modo de vida diferente, então isso também transparece, aparece no texto. Tá? Então, nós temos diversidade cultural e também diversidade linguística. Diferentes maneiras de você dizer alguma coisa. No caso, em inglês. Variação linguística, por exemplo, diversidade linguística. Você tem aipim, mandioca, macaxeira, dependendo da pessoa, dependendo do local onde ela reside, tá, ok? Dependendo do local onde você compra, vai ter um termo que vai ser utilizado em detrimento de outro termo. Então, dicas para você se dar bem nesta prova aqui. Primeiro, ler muito. Tá, mas eu vou ler o quê? Tá, para simplificar bastante, tá? Primeira coisa, você vai ler em inglês, qualquer coisa serve. Tá? Você está praticando inglês. Mas só que vejam bem, você tem diferentes tipos de gêneros na prova. Então você tem que praticar a leitura de todas as formas possíveis. Estudar com provas anteriores. Se você vai estudar com provas anteriores, você já está praticando o item 1. Tá? Porque você vai ter diversos tipos de textos diferentes, você vai ter textos também que não são verbais, isso vai te dar maior familiaridade com a prova. Fazer exercícios. Sim, não adianta só ler, que você não vai ler em voz alta para começar. Você tem que fazer exercícios, praticar o teu inglês. Tá? Porque veja bem, também é cobrado gramática, é cobrado vocabulário. Então, se você encontra exercícios a respeito de inglês, eles têm esse tipo de cobrança. Agora, então, você já viu, no geral, como é a prova. Qual a intenção de quem elaborou a prova, o que eles cobram, como eles cobram, o formato da prova. E também o que é exigido do candidato, quais os tipos de conhecimentos e habilidades que ele precisa. Tá? Vamos ver agora, então, um exemplo de prova do Enem. Aqui nós temos a prova do Enem de 2023. E é a prova do primeiro dia. Na prova do primeiro dia você tem linguagens, códigos e suas tecnologias, ou seja, tudo que se refere à linguagem, é a primeira parte. Temos a prova de redação e ainda ciências humanas e as tecnologias relacionadas a ela. Tá?
Tudo isso aqui para o primeiro dia. Lembre-se, mesmo que eu esteja um pouquinho assustado, você é do tamanho do seu sonho. Se você se assustar e desistir de se preparar para essa prova aqui, o teu sonho está sendo menor, tá? Então pense grande, se prepare, porque a maioria das pessoas não se prepara para a prova. O pouco que você se preparava já ajuda você a se destacar na maioria e conseguir uma nota melhor. Nós temos aqui o quê? Que nós temos 90 questões, tá? Dessas 90, você tem somente 5 questões, 1 a 5, relativas à língua estrangeira. No caso aqui, eu vou dar um exemplo de inglês, tá? Então, você tem 5 questões de inglês. A prova toda para essas 90 questões e mais a redação, você tem 5 horas e 30 minutos para fazer isso no primeiro dia, tá? Se fosse dividir somente pela quantidade de questões, você teria aproximadamente pouco mais de 3 minutos cada questão, mas ainda você precisa da tua prova de redação, né? Então, na realidade, você tem menos de 13 minutos por questão para você estar resolvendo. Aqui, a prova de inglês. Para quem fez a opção inglês, questões de 1 a 5. Vamos só ver o modelo de prova. Como normalmente eles apresentam as 5 questões. Você tem aqui, questão 1, uma foto. Utilize sempre todas as figurinhas porque elas te ajudam a entender a finalidade do texto, porque isso é muito cobrado. E você tem um texto relacionado. E tem também da onde que foi tirado este texto aí. Tá? Então, a fonte do texto te ajuda a entender a intenção de quem escreveu o texto. Tá? Você tem o texto, então, em inglês, e a seguir nós temos as perguntas, as alternativas, que são 5 alternativas para você, que estão em português. Tá? E vejam bem, esse cartaz de campanha, ele sugere, porque você pode ter este cartaz, agora você já sabe que isso aqui é um cartaz de campanha. É sempre bom ler as respostas, porque as respostas ou a questão, ela está em português, isso já te dá maiores informações sobre o texto. Te ajuda a entender. Então aqui dizem que isso aqui é um cartaz e é uma campanha. Para o quê? Ele diz que ela sugere, porque você pode ter esse cartaz, ele afirma, ele questiona, denuncia, tá? Sugere e assim por diante. Você quer saber qual a intenção deste texto aqui. A questão 2, você pode ver também, é curtinho e ele é um poema. Tá? Então é um fragmento somente de um poema em inglês. E ele tem aqui, ó, já explica na resposta. Este poema, agora estão te pedindo o quê? Não somente a definição de uma palavra, de um vocábulo somente. Estão te pedindo uma expressão. Você tem mais de uma palavra associada a outra. E qual o significado? O que o autor quer dizer com aquela expressão ali, tá? O que ele sugere? Aqui no caso, ele ressalta, ele sugere, ele afirma qual dessas 5 alternativas aqui. Questão 3. Novamente, nós temos aqui um poema, tá? Então aqui diz até na questão. O poema recorre à imagem de viagem marítima para destacar o quê? Para destacar o que o autor está querendo destacar, sobre o que ele está querendo falar, o que ele está tentando retratar neste poema. Tá? E aqui você tem as alternativas. Questão 4. Nesta prova, vocês viram, nós temos muitos poemas. De novo aqui, The Complete Poetry, a poesia completa, mais um outro poema. E aqui neste poema, tá? O eu lírico destaca o quê? O que ele está querendo? Qual a ideia central do texto? O que ele está querendo transmitir? E por último, é muito comum, em quase todas as provas do Enem, você ter uma charge, ter um quadrinho, ter uma tirinha, tá? E aqui nós temos, ao retratar o ambiente, esse cartoon, tá? É o nome que eles deram, então, para o quadro, que muitas pessoas dizem quadrinho, tá? Esse cartoon aqui, ele tem o objetivo. Qual é o objetivo? Qual era a intenção do autor ao retratar
fazer este desenho e colocar esta escrita aqui. Tá? Então, agora você já sabe como são as provas. Você precisa ter não somente vocabulário, você precisa saber entender expressões também, e você precisa entender diversos tipos de gênero textual. Como aqui, você tem um cartoon, você tem poesia, você tem um cartaz, tá, de campanha, como disseram. São diferentes gêneros textuais. Então, você precisa se familiarizar com isso para que no dia você não se assuste, faça sua prova tranquila e consiga, então, gabaritar esta prova. Gostou deste vídeo sobre a prova do Enem? Então não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para você ter mais vídeos como este. Deixe seu comentário sobre o que você gostou deste vídeo aqui também. E vídeos que você gostaria de ver por aqui. Muito obrigado.